tem que ter dinheiro em 3 bancos diferentes, porque pode acontecer uma tragédia, você paga imposto no Brasil de 15% dessa diferença dos 100 mil, mas para os Estados Unidos você não paga nada. Não tem nada de errado de ter um offshore, como todas as notícias da Lava Jato diziam. Errado é você não declarar. Acho que tudo isso aí tem que servir de aprendizado. As pessoas não deveriam deixar todos os ovos numa cesta. Então eu acho que... Sem dúvida. E hoje, você é mais americano ou mais brasileiro? Como é que tá essa divisão aí? Salve galera, seja muito bem-vindo ao OtimizeCast. O OtimizeCast é o podcast oficial do Otimize Studios. Galera, tem muitos assuntos importantes que a gente vai falar hoje. Eu vou falar principalmente com um grande especialista que vai falar para você que pensa em sair do Brasil e tem como destino principal Estados Unidos, alguém que fez esse caminho lá em 1990 e hoje ajuda os brasileiros, principalmente que vão investir, comprar casa e montar empresa lá nos Estados Unidos. Eu vou trazer a vocês o meu novo amigo, Ricardo Del Giglio. Ricardo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Prazer, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa passar nessa nossa hora um pouco de informações pertinentes para o pessoal que quer investir ou morar nos Estados Unidos. É isso, Ricardo. É muito importante a tua presença aqui hoje. Por quê? Porque eu vejo um movimento no Brasil, digamos que a incerteza do atual Brasil, muitas coisas acontecendo, tributos altos, juros e tal, eu tô vendo muitos empresários dizendo que vão embora. Alguns, estava contando para você no bastidores, sei lá, nos últimos 3, 4 meses, pelo menos 5 amigos empresários estão deixando o Brasil, né? E isso é um pouco assustador, porque é basicamente o pessoal ali que, de uma forma ou de outra, gera empregos e ajuda o Brasil a se desenvolver. Mas... pensando nesse movimento, eu achei muito importante ter alguém como você que pode falar que já fez esse movimento lá atrás, em 1990, aprendeu todo esse processo e hoje ajuda brasileiros, né? É um facilitador em várias áreas de empresários, de investidores nos Estados Unidos, né? Isso, eu cheguei de fato nos Estados Unidos em 90, fui com o sonho americano, fui procurar emprego em vários lugares, já te contei no bastidores, né? Procurei imposto de gasolina, em restaurantes. Como eu não tinha documento, não tinha experiência, estava difícil de arrumar emprego, até que eu dei muita sorte. E no posto de gasolina eu conheci o Luiz Galeb, que na época era o dono do Shop Tour. Olha só. E bati um papo com ele, pedi se tinha emprego, né? Com o desespero que eu tava, eu queria um emprego de qualquer jeito. Aí eu trabalhei de operador de áudio, depois eu virei o vendedor de propagandas. Graças a Deus o Shop Tour deu muito resultado e também o Brasil tinha acabado de abrir em 90 as importações, que era um país Collor, fechado, né? Era Collor, isso. E aí todas as empresas que queriam vender no Brasil não sabiam como, e o Shop Tour era um veículo que trazia muito retorno para esse pessoal. E foi assim que eu comecei. Depois eu fiz algumas outras coisas, trabalhei em outras empresas, e hoje eu tenho essa consultoria tributária, eu digo, que a gente de fato ajuda estrangeiros a irem ou morar ou investir nos Estados Unidos, que tem muita gente, como você disse, que quer ir embora e tem muita gente que não pode ir embora porque tem negócio, porque tem filhos, mas eles querem colocar um pezinho para fora. Então, um pezinho para fora é fazer um investimento nos Estados Unidos, seja numa conta de investimento, seja comprando uma casa em Miami, em Orlando, em Nova York, e é isso que a gente faz. Montando uma empresa também? Montando empresa. A gente ajuda, na verdade, Marcelo, o cliente a investir pagando o menos imposto possível, sempre dentro da lei, obviamente. E tem algumas coisas que a gente vai conversar aqui agora. Tem o imposto de sucessão nos Estados Unidos, então tem forma de você investir via empresa para não pagar esse imposto de sucessão. Tem o imposto de ganho de capital, que é só em investimentos imobiliários, porque o investimento financeiro o estrangeiro não paga. Então a gente também tem algumas fórmulas para você pagar o menos possível. Então, basicamente é isso. Vamos falar aqui também, vou agradecer primeiro aqui a presença do nosso Pedro Lima, o nosso grande operador, o piloto dessa tarde aqui. Estamos gravando numa sexta-feira, grande Pedro, mandar um beijão para a Grazi também, está aqui a equipe do Otimize Apostos. E se você gosta desse tipo de podcast, desse conteúdo, primeiro se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa sua mensagem. Você ajuda muito a gente a manter esse trabalho aqui, esse trabalho que a gente faz com muita alegria, que é levar conhecimento, sempre em conteúdo de alto nível, ensinando muitas vezes o que o dia a dia
você não vai aprender numa escola, talvez nem numa faculdade. Então, aqui são ensinamentos da vida também, né, Ricardo? E a gente entende isso de uma forma muito importante, porque eu vou imaginar, tudo bem, mudou muito, mas você saiu daqui em 1990. Quantos anos você tinha, Ricardo? 25. Não estou perguntando, não quero saber a cidade hoje, não, tá? agora já foi, 25, agora já foi, já entregou. 60 anos, fazendo 61 esse ano, graças a Deus com saúde. Enfim, aí você saiu para viver aquele, você até brincou da história do sonho americano, porque na verdade, gente, quem cresceu, eu nasci em 80, aquela geração de 80 e 90, o sonho americano era o nosso grande horizonte, era ali que a gente olhava e falava, pô, é assim, era assim nos filmes, era assim, e a gente viveu muito isso. E você não só viveu no sonho, olhando, como você realmente falou, cara, vou lá e vou fazer. Como foi essa adaptação no começo? Olha, no começo, obviamente, é difícil, né? Você sai de um país, eu tinha diploma de administração de empresas, eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei numa confecção familiar, eu fiz estágio na Shell na época que eu estava na faculdade. Então você sai um pouco da tua zona de conforto, vamos dizer assim, quer dizer, você está num país onde você fala o idioma, onde você conhece como as coisas funcionam, você chega num país e você não é ninguém, quer dizer, você tem que realmente começar a se readaptar de novo, outra língua, outras regras, outra forma de viver. Então no começo foi difícil, porém, eu acho que eu dei muita sorte, Marcelo, de ir para Miami, porque Miami é o quintal da América Latina, sempre foi e continua sendo. Então lá é mais fácil você se adaptar, tanto o clima, é sol o ano inteiro, não é aqueles lugares como a gente vê na televisão, né, Nova York ou até lugares do interior dos Estados Unidos, que neva, faz muito frio e tem lugares que são tipicamente americanos, quer dizer, você só fala com americano, mas Miami não. Miami você tem essa mixigenação, então acho que isso me ajudou a me adaptar mais rápido. Então não foi tão difícil assim. Foi difícil, mas não tão difícil. E você falou que você deu sorte de, não sei se você já conhecia oh meu Deus, esqueci Luiz Galeb? O Luiz Galeb. Você já conhecia o Galeb? Da televisão. Eu assisti ao Shop Tour. Você chegou na caruda dele, viu ele lá e se encostou nele. Ah, sim. Cheguei, perguntei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou montando uma produtora. Ele falou, e você? Eu falei, estou desesperado por um emprego. Você tem alguma coisa para mim? Ele até se assustou. Ele falou, não, eu tenho. E aí foi aquilo que eu contei. Eu comecei fui trabalhar de operador de áudio. Foi até muito divertido no começo. E depois eu virei vendedor. Depois eu fui trabalhar para um cliente, o qual eu vendia publicidade, deu certo. E assim foi indo, até chegar onde eu cheguei. Aliás, o Luiz Galeb, para quem não lembra, quem não viveu ali a década de 90, talvez não saiba o que foi o Shop Tour, né? Cara, era assim, uma coisa impressionante. Tudo se vendia ali. Ele era um vendedor. Olha, que eu vou dizer, ele vendia esse microfone é meu. Ele venderia para mim esse microfone de novo. A capacidade que ele tem e esse processo de trazer coisas de fora do Brasil, americana, para vender aqui. A presença dele, a participação dele foi fundamental, né, do canal, né? Ah, sem dúvida. Não, como você falou no início, ele que eu acho que acabou trazendo a ideia de abrir lojas aos domingos, porque ele gravava no sábado à noite, quer dizer, devia gravar antes, mas saía no sábado à noite, e domingo de manhã as lojas lotavam, porque era isso que ele fazia. Ele ia nas lojas que estavam com problemas e diziam, quanto custa essa camisa? 10? Você faz 5? Tá bom, ele tem não sei quantas camisas aqui para vender por 5. Aí domingo lotava as lojas, ele tinha até fotos que ele mostrou disso. E aí sim, quando ele sempre teve, na minha opinião, uma visão. Então, quando ele viu que abriu as importações, Miami era um canal onde o pessoal ia querer vender, ele foi o precursor de ir lá. E de fato, é isso que você falou. Ele vende, eu brinco com ele que ele vende gelo para esquimó. Então, tudo que ele botava para vender, vendia. Era difícil algum cliente não dar certo. Ô Ricardo, e no caso dele, o que eu acho muito legal do Galeb é que assim, ele trouxe muito do estilo americano de vender no Brasil, do marketing, daquela coisa na TV. Era impressionante. Você passava horas assistindo aquele negócio, tudo você queria comprar, né, cara? Era complexo aquilo, né? Não, com certeza. Ele foi realmente um precursor disso, né? E eu acho que dali para frente, Miami, os Estados Unidos começou a crescer e as importações, exportações, principalmente a parte de importação de produtos americanos para o Brasil, cresceu muito nessa época. E eu acho que sim, na minha opinião, via comunicação, ele ajudou bastante esse comércio. E hoje, você é mais americano ou mais brasileiro? Como é que tá essa divisão aí? Ah, bom, é interessante. Olha, coração no Brasil. Mas, olha, eu morei 25 anos aqui e agora, como você já entregou minha idade, o restante são 36 anos praticamente lá. Então, agora eu já sou mais americano do que brasileiro. Não
Não tem jeito, né? E aí, que tipo de negócio você tem lá, Ricardo? Agora eu queria que você entrasse um pouco mais nas nuances. Como é que você ajuda os brasileiros? Que tipo de negócio você tem? Quem é o teu público aqui no Brasil? Porque eu sempre falo o seguinte, tudo é momento, né? E tua conversa foi muito bacana pra gente. Por quê? Porque eu vejo esse movimento, já falamos isso nos bastidores, eu sou um cara que eu tenho muitos amigos empresários. É o meio que eu vivo. Basicamente, meus amigos, sei lá, um percentual bem alto são empresários. E eu nunca ouvi falar tanto em tô indo morar fora, ou estou pensando em morar fora, ou estou estruturando minha vida para morar fora, como eu tenho visto agora. Isso, por um lado, me deixa chateado, mas por outro lado, é uma oportunidade para quem ajuda, quem facilita a ida do brasileiro para lá, seja para abrir uma empresa, seja para comprar uma casa, seja, enfim, para tirar o visto, seja o green card no caso, enfim, de várias maneiras eles precisam de suporte. E pelo que eu entendi, é exatamente isso que você faz, né? Um dos seus negócios, né? Não, exato. Vamos lá, eu acho que hoje, viu, Marcelo, independente das dificuldades que realmente tem no Brasil, eu acho que as pessoas estão ficando internacionalizadas, como eu digo. Muita gente, às vezes, sei lá, o teu filho tá morando então nos Estados Unidos, você quer ter uma casa nos Estados Unidos para você não ter que atrapalhar teu filho, então quando você for, você tem a tua própria casa. Sim. Ou às vezes você quer ter um investimento fora para poder, sabe, ter alguma coisa em moeda forte, para você não ficar só... É importante a gente diversificar, né? Nós vimos questões aí, eu não vou dar nomes, mas bancos que faliram recentemente no Brasil, e eu escutei de muita gente que eu conheço, poxa, meu dinheiro estava todo lá. Então com isso a gente acaba aprendendo, né? Que você tem que diversificar, não devia estar com todo o dinheiro no banco, tá bom? Que agora quem nem está morto é fácil eu falar, mas se ele tivesse dinheiro em vários bancos, ele só ia perder um pedaço. E eu acho que é a mesma coisa do país, você tem que ter diversificação, você tem que ter uma renda em dólar, que ainda é a moeda que eles dizem mais forte, né? Então, eu acho que é importante. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Vamos passo a passo. Por exemplo, o estrangeiro que vai investir nos Estados Unidos, ele paga um imposto de sucessão sobre todo o investimento dele em ativos americanos que passar $60 mil. O conceito de ativo americano acho que é o mesmo de qualquer país. Uma casa, um barco, um avião, ou que hoje é muito comum, ações de empresas americanas no seu portfólio. Então, se o Marcelo... brasileiro vai abrir uma conta no Itaú de Miami, por exemplo, ou no JP Morgan, e ele resolve comprar ações da Apple, ou da Microsoft, ou o índice do Nasdaq, ou uma combinação de tudo isso. Então você tem ativos americanos, você é dono da Apple, independente de quantas ações você tem. Se você estiver na pessoa física e você vier a falecer, eles vão tirar 60 mil, que é a sua isenção, que é a isenção do estrangeiro. Tudo que passar dos 60 mil você vai pagar um imposto, que pode chegar até 40%. Quanto mais... 40%? Vai de 18 a 40. Quanto mais passa dos 60 mil, mais você paga. Se você tiver esse investimento em nome de uma companhia offshore, você não paga nada, porque a companhia offshore não morre. Agora é importante até a gente falar, se fala muito de offshore, empresa de paraíso fiscal... Gente, não tem nada de errado de ter uma empresa de paraíso fiscal. Inclusive, se vocês forem ver, eu vi o ano passado, acho que no Globo.com, tem qualquer coisa como 500 bilhões de brasileiros no exterior, e a maior parte está em Ilhas Caimã. Não quer dizer que seja fisicamente lá, mas às vezes a pessoa tem uma empresa nas Ilhas Caimã e uma conta no JP Morgan. Então, a ideia é que você tenha uma empresa offshore. Aí vamos lá. Até 2023... você, se tivesse uma empresa offshore, também para o Brasil era benéfico. Não que não seja ainda, mas ficou menos benéfica. Porque até 2023, vamos voltar no exemplo anterior, se o Marcelo fosse fazer um investimento no Banco Itaú de Miami, por exemplo, e ele, no final do ano, teria que verificar se teve variação cambial e de investimento. Então o Marcelo mandou a dólar a 5, aí no final do ano o dólar está 6. E o Marcelo tinha $500 mil, agora ele tem 600, ele ia pagar imposto das duas formas. Se você tivesse empresa offshore, você só declarava a empresa offshore pelo valor de aquisição. Então você falava, tá lá no imposto de renda do Marcelo no bens e direitos, cotas da empresa ABC Limited, das Ilhas Caimã, que vale $500 mil. Todo ano você declarava igual, independente de ter 600, 700. O dia que você trouxesse o excesso desses 500 mil, que você ia pagar imposto. O governo, em 2013, fez uma lei que é a 14754/23, que hoje eles estão taxando em 15% de imposto o ganho de capital. Porém, ainda assim, é benéfico que você tenha a empresa offshore e não fique na pessoa física. Mas isso aí, quando veio isso? 2023? 2023. Tá, então já é o do governo atual. Governo atual. Então, hoje você paga 15% no ganho de capital. Então, vamos voltar. Se o Marcelo tinha $100 mil de ações da Apple e agora tem 200, que valorizou 100%,
Sobre esses 100 mil, você vai pagar 15%, independente se está na física ou na offshore. Porém... Antes de 2023 não pagava. Não pagava. Porém, ainda, na minha opinião, vale a pena ter empresa offshore, porque primeiro você evita o imposto de sucessão americano, que a gente acabou de falar. E segundo, que na empresa offshore você pode colocar despesas. E na pessoa física não. Então, por exemplo, o Marcelo vai para Miami para ter uma reunião comigo ou com o banco. Isso é despesa da empresa. Então, o seu hotel, o seu avião, o carro que você alugou, o almoço que você vai me levar, que aí espero que você pague para descontar o imposto, não por nada. E tudo isso aí vai ser dedutível. Então, no final, aqueles 100 mil dólares que a gente falou do lucro das suas ações da Apple vão cair por todas as despesas que a empresa teve. Sim. Então, ainda assim vale. E tem mais uma regra nessa 14754, só para a gente não perder o fio da meada, que é uma brecha na lei que não é para todo mundo, mas talvez 10% das pessoas possam usar, desde que você tenha 60% de renda ativa e você não estiver no paraíso fiscal, você não paga esse imposto. Então, a gente tem um tipo de empresa no Canadá que você pode fazer sem você pagar imposto no Canadá, desde que você não seja canadense, não faça negócio no Canadá. Então você tem que ter 60% de renda ativa. O exemplo que eu dei do Marcelo com a conta no Itaú é passivo, não tem jeito, vai pagar os 15%. Agora, o que é renda ativa? Vou te dar alguns exemplos. Eu tenho um cliente que ele organiza feiras no exterior. Ele organiza feiras em Nova York, em Barcelona. Então vamos imaginar, não sei quanto que ele ganha, vamos imaginar que ele ganhe 500 mil dólares de receita. Então esses 500 mil dólares são considerados renda ativa, porque é produtivo, você concorda? Ele organizou feira. Claro. Aí se esses 500 mil ele investir lá no mesmo JP Morgan, Merrill Lynch, no Itaú de Miami e ganhar 10%, que seria um bom rendimento, os 50 mil que ele ganhou é menos que os 40% da renda passiva que a lei permite. Então esse indivíduo não vai pagar imposto no Brasil. Eu tenho alguns clientes que são agentes de jogador de futebol. Os jogadores que eles têm no Brasil, eles têm que pagar imposto na empresa brasileira. Porém, os jogadores que eles têm fora, eles estão refazendo contratos através dessa empresa canadense. E aí, obviamente, tem a substância, porque ele vai, ele visita o jogador, ele ajuda o jogador a comprar o carro, ele ajuda o jogador a fechar o contrato dele nos Emirados Árabes, na Espanha. Então, esse também é um exemplo de renda ativa, que você pode investir o seu dinheiro e você provavelmente não vai pagar imposto até que continue sendo 40% só o ganho da parte passiva. Então, isso é uma das coisas que a gente mais faz. Você falou de comprar casa nos Estados Unidos. Desculpa que eu estou me alongando, mas só para a gente não perder o fio da meada. Isso é muito comum. O pessoal compra casa em Nova York, em Miami, em Orlando. Eu conheço um condomínio em Orlando que eu não sei a porcentagem, mas uns 30% do pessoal que comprou casa lá é brasileiro. Qual a melhor estrutura? Você ter uma empresa offshore, para você evitar o imposto de sucessão americano, que você vai ter um bem americano, em cima de uma empresa corporation. Por quê? Porque investimento imobiliário é o único investimento que o estrangeiro paga imposto sobre ganho de capital. Para os Estados Unidos, aquela ação da Apple que de 100 virou 200, você vai pagar zero. Você vai ter que pagar no Brasil, como a gente falou, mas para os Estados Unidos você não vai pagar. Quando o dinheiro voltar. Isso. Se voltar também. Não, vamos lá. Hoje, depois da 14754, né, aquele 100 mil que virou 200 mil, você paga imposto no Brasil de 15% dessa diferença dos 100 mil. Mas para os Estados Unidos você não paga nada no investimento financeiro. Então você pode ter 200, 300, 500, você nunca vai pagar imposto lá. É um incentivo para o estrangeiro investir nos Estados Unidos. Mas em investimentos imobiliários sim se paga. Então o ideal é que a offshore seja dona de uma empresa corporation nos Estados Unidos. Aí o imposto vai ser só de 21%, que é o imposto que se cobra na corporation. Isso foi também um bem que o Trump fez. A corporation pagava até 35% numa tabela gradativa, o Trump baixou para 21%. Ele baixou porque ele queria que as Microsoft da vida, que tem sede fora, voltassem para os Estados Unidos. Mas o pessoal se beneficiou disso. Então a gente foi uma corporation. Você vai pagar 21% do ganho de capital, se tiver ganho de capital, tanto no momento que você aluga como na hora que você vende. E tem impostos dos estados. Na Flórida, se eu não me engano, é 5%. Tem estado que nem cobra imposto estadual. Aí você paga os 21% e aí a gente encerra essa corporation. Você pode mandar o dinheiro para o offshore sem um segundo nível de imposto. Se você mandar durante, aí você paga os 21 na corporation, paga mais 30, que é o que eles chamam de branch profit. Você mandou dinheiro para a matriz. Mas se a gente encerrar a corporation, você não paga. Um último detalhe desse negócio. Porque a corporation, se a offshore for dona direto, você evita o imposto de sucessão. Porém, no momento da venda, como você tem que pagar esse imposto sobre o lucro, independente de você ter tido lucro, como o governo americano não sabe se você vai fugir com o dinheiro, porque você é estrangeiro, eles taxam 15% do valor da venda. Então, finge, o Marcelo tinha uma casa por 500 e vendeu por 400, porque ele quer vender logo. Nesse momento, estava direto em nome da sua offshore. O governo vai te taxar 15% dos 400 mil, que vai dar, se minha conta tiver 60 mil,
Aí você vai mandar todos os detalhes mostrando, olha, gente, eu não tenho que pagar imposto de nada, porque eu vendi com prejuízo. Ah, perfeito, então esses 40 mil voltam. Quando você tem a corporation, esse imposto não é cobrado, porque os Estados Unidos não enxerga que em cima da corporation tem uma empresa offshore. Então, por isso também é importante ter a offshore em cima da corporation, em cima da propriedade. Mas vamos lá, acho que eu já falei então, bastante. Por isso, não, mas é muito interessante essa sua linha de raciocínio. Eu acho que foi bom porque você conseguiu trazer muitas dúvidas aqui. Então, assim, quando você sai do Brasil, você tem muitas nuances em cada país. Eu vou usar um exemplo que, fugindo um pouquinho disso. Eu lembro que teve um jogador brasileiro, um zagueiro que jogava no Atlético, um menino chamava Hever, salvo engano. Eu lembro do Hever, o alto. É isso, você lembra da história? O Hever foi o seguinte. Eu vou usar um exemplo, não lembro exatamente os números, mas eu vou colocar. O Hever ganhamos no Brasil um salário de 300 mil reais, por exemplo. Livre. Aí o Hever foi vendido para a Alemanha, salário de 650 mil. Quando caiu o primeiro salário do Hever, o Hever falou, pô, então, uma coisa errada. Eu saí do Brasil, eu te ganhava 300 mil livre, fui ganhar 600 lá e cai 300. Por quê? Porque a tributação lá era de quase 50%. E aí o Hever, 2, 3 meses lá, já começou a fazer pressão para voltar, porque ele falou, porra, não tá valendo financeiramente para mim. Que é mais ou menos o que eu ganhava no Brasil, só que lá eu era rei, tava com a minha família, tava tudo bem, agora eu tô aqui na Alemanha, que a gente sabe que é difícil jogar lá, brasileiro, né, e tal. Então ele acabou fazendo um esforço para voltar. Então o que eu quero dizer com essa história é o seguinte, muitas vezes o brasileiro vai para lá, mas ele precisa ter um entendimento das nuances do país, tributária, onde ele pode ganhar mais, onde ele pode tirar proveito, onde ele pode deixar de gastar. E para isso é que entra o seu serviço, certo? É nesse tipo de situação, ou seja, se você vai para os Estados Unidos, não adianta só você calcular, vou morar lá porque é o sonho americano. Você tem que entender várias nuances, principalmente se você vai com a família, você vai montar um negócio, você vai investir dinheiro, porque você não necessariamente precisa ir para os Estados Unidos para fazer investimento nos Estados Unidos. Isso também é bom deixar claro, né, Ricardo? Sim, é até bom que você tocou nesse ponto, que nós tínhamos falado no início de migração para os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos é bom de morar, as regras funcionam, tudo aquilo que a gente fala, ser trabalha duro, mas vamos lá, não tem tanta burocracia como tem no Brasil. Porém, a pessoa que vai morar nos Estados Unidos, ela paga imposto sobre a renda mundial. Então é o seguinte, 183 dias por ano, em tese, você é residente fiscal americano. E tem uma conta, Marcelo, que é o seguinte, eles fazem pelos últimos 3 anos. Esse ano eles multiplicam por os dias que você ficou, o ano passado por 1/3 e o ano anterior por 1/6. Se essa conta der 183 dias, você já é residente fiscal nos Estados Unidos. Então, os tributaristas já fizeram esse estudo, 121 dias você pode morar nos Estados Unidos sem nenhum problema. Passou de 121 tem que fazer conta. E aí o que acontece? É importante que quem for morar nos Estados Unidos faça o que a gente chama de um pré-planejamento tributário. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem, sei lá, uma empresa metalúrgica aqui. Tá bom, ele vai dizer, mas eu já estou pagando imposto no Brasil. Tudo bem, só que se a tua alíquota nos Estados Unidos, lá é uma alíquota progressiva, pode chegar até 37%. For maior que a do Brasil, você vai ter que pagar a diferença lá. Agora, se você fizer um planejamento pré-tributário, você pode, por exemplo, vender, vamos imaginar, a metalúrgica para o seu sócio. E se você receber um pagamento antes de você ir, sobre esse dinheiro você não vai pagar imposto, porque já foi vendido. Mesmo que você receba em 5 anos, em 10 anos. Então é importante que a pessoa faça esse pré-planejamento. E aí você tinha me perguntado antes, lá nos bastidores, sobre como que a pessoa pode morar legalmente nos Estados Unidos. Não é a minha área, mas eu tenho um pouco de conhecimento. E quem tiver interesse a gente apresenta para o pessoal da área. Você tem várias formas. Por exemplo, existe um visto chamado L1, que é visto de expatriado. Então, por exemplo, a Coca-Cola do Brasil quer mandar um engenheiro da Coca-Cola para os Estados Unidos. É automático, porque é uma transferência de trabalho na mesma empresa. Agora, por exemplo, o Marcelo pode ter aqui uma fábrica e resolver montar uma loja de pneu lá. Desde que a sua empresa do Brasil seja dona de 51% da empresa lá, você pode se transferir. Só que tem regras. Você tem que gerar 5 empregos, que aliás a última vez que eu conversei com esse advogado de imigração, que é meu amigo, ele falou, olha, eu gostaria que o cara tivesse 7, não 5. Então tudo isso aí tem custo, você tem que mostrar um business plan que isso vai dar lucro, porque se você vai dar lucro, vai gerar emprego, os Estados Unidos quer você. Claro. Você é bem-vindo. Quem não quer, né? Com certeza. Pra nós. Que país no mundo que não quer, né? Então esse é um visto. Você tem um outro visto chamado H1B, que esse foi o primeiro visto que eu consegui na época, mas hoje ele tem cotas, então você tem que ter diploma e fazer uma função afim. Então se a minha empresa quiser te contratar, porque é importante ter um profissional como você, só que tem cotas, e aí você tem que passar por alguns critérios.
E você tem um green card que, salvo engano, tá? E o pessoal, salvo engano, eu acho que hoje custa $900 mil, que é o seguinte, os Estados Unidos tem algumas áreas onde o governo quer que desenvolva. Então, por exemplo, uma época eu lembro que um cliente meu conseguiu green card assim, tinha um resort em Vermont. Vermont precisava de investimentos. Agora, é muito importante dizer o seguinte, o governo aprova, mas ele não fiscaliza, porque ele não tem tempo. Então, você tem que procurar empresas sérias, porque às vezes o investimento dá errado não é porque alguém quis fazer uma coisa errada, é que muda o cenário, os preços das coisas aumentam, imagina, na Covid tudo aumentou, então às vezes o pessoal pode não entregar, e aí você perde o green card e o dinheiro. Mas tem empresas que estão acostumadas a fazer esses projetos, já fizeram mais de 100 projetos, então esse pessoal não vai ter problema. Então aí você investe naquela época era 500 mil, e salvo engano, de novo é 900. Então esse nosso cliente investiu 500 mil no resort, acho que pagava inclusive 1% ao ano de juros. Você tem, depois de 2 anos, o green card provisório, depois de 4 o definitivo. E aí, ele então passou a viver nos Estados Unidos. O estádio do Orlando City, você que gosta de futebol... Sim, do Flávio. Foi Era feito, do Flávio Augusto, né? Do Flávio Augusto. O Flávio construiu o estádio via esse investimento de green card. Vários brasileiros fizeram esse investimento. Mudou a história do clube, inclusive. O Flávio foi sensacional. Né? Sensacional. E eu tenho clientes que queriam investir e eu li, era um livro gigante. Que eles, inclusive, o Flávio oferecia, se eu não me engano, alguns assentos para você poder usar para assistir jogo. Então tem esse tipo de investimento também. Agora, muito importante, procurem um profissional antes de tomarem decisões. Como você falou, eu já tive uma vez uma história engraçada. Porque eu falei de metalúrgica. Me procurou uma vez um indivíduo que tinha uma metalúrgica, ele falou, eu quero morar nos Estados Unidos. Eu falei, cara, você vai pagar um caminhão de dinheiro. Eu vi o imposto de renda dele. Ele falou, não, mas como eu pago no Brasil? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar no melhor advogado tributarista que eu conheço, para você escutar dele, porque agora você tá falando com autoridade. Aí nós chegamos lá, o advogado falou para ele, olha, o Ricardo tá certo. E o advogado falou, olha, uma vez eu tive um cliente do Brasil, chegou uma conta do IRS para ele pagar 15 milhões, ele não entendeu nada. E ele veio aqui, eu falei, agora você vai pagar os 15 milhões, não tem o que fazer. Agora, esse cara desistiu, inclusive, de morar, porque ele falou, olha, eu não tenho ninguém que eu confio para vender minha empresa, eu não confio nos meus filhos, não confio no meu sócio. Ele desistiu de morar nos Estados Unidos, porque ele ia pagar, de fato, um caminhão de dinheiro que os Estados Unidos não tinha nada a ver. Ele já pagava no Brasil, ia ter que pagar a diferença nos Estados Unidos. Então é importante, você quer mudar para os Estados Unidos? Ótimo, mas vamos conversar, vamos bater um papo para ver o que isso pode te afetar. E aí sim, aí você pode começar a pensar em arrumar as malas. Não arruma as malas primeiro, antes de ver o que pode afetar você tributariamente. Sendo. Ricardo, explica um pouquinho, mas você estava explicando daquela regra que eu fiquei um pouco confuso. Ali dos 4 meses que você pode morar nos Estados Unidos. Explica ela novamente, vamos lá, por favor. Então vamos lá, vamos fazer um pouco de conta aí, quem é bom de matemática. Então, a regra diz o seguinte, 183 dias, mais que 183 dias, você é residente fiscal. O que o governo fez? Eu não sei. Mas de onde veio esse número? É uma pergunta. Então, 183 dias seria um pouquinho mais que os 6 meses do ano, né? Então eles dizem que você pode morar lá 6 meses. Você pode morar 6 meses sem pagar imposto. Porém, saiu uma regra há alguns anos atrás que o governo, eventualmente, isso agora é minha adivinhação, como a gente fala, my guess em inglês. Eu não sei as razões disso, mas pode ser que o governo queria taxar mais gente. Você tem uma regra que é pelos últimos 3 anos. Então vamos fazer uma conta. O meu amigo Marcelo resolveu ir para os Estados Unidos. Esse ano ele passou 100 dias. 100 vezes 1, 100. Ano passado ele passou 120 dias. É vezes 1/3. 120 vezes dividido por 3 dá 40. Então, me ajuda aí para não esquecer. 140, você já passou 140. E o ano anterior você passou 120 dias também. Dividido por 6 dá 20. Então 100 mais 40 mais 20, 160. Você não passou 183 dias, você tá ok. Bom, nos últimos 3 anos você não pode... Nessa conta passar 183. Então isso que eu digo, até 121 dias por ano não precisa nem fazer conta. Os tributaristas já fizeram. 121 vezes 1, 121 vezes 1/3, 121 vezes 1/6. Não vamos fazer a conta agora pra gente. Mas evidentemente que isso se refere a quem tem, por exemplo, investimento no Brasil e mora nos Estados Unidos, é isso? Não. Isso é para um brasileiro. Você pode ter todos os investimentos lá. Você pode ter casa em Orlando. Então, mas se eu tiver negócio lá, é diferente, né? Se você tiver negócio lá, Marcelo, aí nós estamos entrando numa linha cinza. Aí você tem que ter visto para passar mais que 121 dias. Vamos lá. Claro. Você pode comprar uma loja de pneu e desde que você não passe os 121 dias, você pode, em tese, entrar com o teu visto de turista. Aquele B1, B2, que é negócio de turismo. E se um dia entrar lá no teu negócio, o que você está fazendo aqui? Eu sou o dono. Mas você mora aqui? Não moro. Eu vim aqui ver o meu negócio. Não acontece nada. Mas se você passar mais que 121 dias, você não tem visto, você paga imposto sobre a tua renda mundial. Agora, se você já foi, vamos lá, aquele cara... E o pior é, só um detalhe, né? É que é renda mundial, não é a renda lá, né? É a renda mundial. Então vamos lá, agora vamos imaginar que aquele meu cliente lá que investiu lá no resort de Vermont,
Ele tem o green card, ele agora pode morar quanto tempo ele quiser e também ele tem que pagar imposto nos Estados Unidos agora, inclusive dos investimentos que ele tinha antes, que ele não pagava, ele vai ter que pagar agora. Então, sim, a conta é essa. Então, 121 dias não precisa fazer conta. Quero passar mais que 121 dias, vamos conversar para ver quanto que você passou nos últimos anos. E tem algumas exceções. Diplomata, Deus me livre, espero que não aconteça com ninguém. Pô, eu caí no hospital dos Estados Unidos, vou ter que ficar 1 ano em tratamento. Isso também você está absolvido de não pagar imposto. Claro, lógico. Estudante, Marcelo, é o melhor visto que tem. Estudante você pode passar, como eu brinco, 366 dias por ano se for um ano bissexto. E o visto de estudante você não paga imposto. Aliás, essa é uma forma que o pessoal às vezes imigra. Ou o marido ou a esposa vai estudar, mas aí tem que fazer um curso mesmo. Você só tem férias na época de férias e naqueles feriados. Você vai estudar de verdade. Isso, e aí é um tempo que normalmente os vistos de estudante acho que são 4 ou 5 anos. E às vezes tem gente que vai de fato fazer uma pós-graduação, porque aí nesses 4, 5 anos você vê se você de fato se adapta, se não vai ter saudade da sogra, Do feijão, da caipirinha, da família, e você vê também se você se adapta, né? Você fala, bom, beleza, vou montar uma loja de pneu, como eu tinha falado antes aqui, isso vai ser bom e tal. Ou não, pô, cara, Estados Unidos é legal para passar férias, mas não é legal para morar. Então eu sempre recomendo, se puder um dos dois ir como estudante, é a melhor coisa, porque aí você fica, de fato, teus filhos vão para escola, você não vai pagar imposto, esse seria o melhor jeito. E tem vários cursos que o pessoal pode fazer, desde inglês até faculdade, pós-graduação, que você... E eu, o Trump... Digo Trump porque hoje ele é presidente. Os Estados Unidos adora quando vai estudante, porque você está gastando dinheiro nos Estados Unidos. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí, vamos lá. E aí você estava contando que eu achei bem interessante, porque a gente hoje é um mercado sempre importante para o brasileiro, principalmente para quem é do meio do futebol. Você estava explicando que os empresários também têm uma vantagem muito interessante ali no que você contou, nessa história de usar o México, né? Eu queria que você explicasse um pouco. Aí estamos voltando para o mercado do futebol, que eu achei interessante isso que você disse também, né? O México só... México não, Canadá, perdão. Ah, o Canadá, perdão. Não, tá perfeito. Então, o que acontece? Vamos voltar. Essa lei nova do Brasil, 14754/23. Quem tiver vontade de ler, acho que até vale a pena, quem está fazendo investimento fora. Ela diz, em tese, que vai se taxar em 15% o investimento do brasileiro no exterior, com uma exceção. Aí você tem que seguir as duas regras. Você não pode ter empresa no paraíso fiscal, e o Canadá não está na lista de paraísos fiscais do Brasil. Vou até explicar rapidamente. Paraíso fiscal, pessoal, não tem nada de errado. É só que ele cobra uma taxação privilegiada. O Brasil taxa como paraíso fiscal países que cobram de 0 a 20%. E BVI, Caimã, Bahamas cobram 0. Então, por isso que é paraíso fiscal. Mas não tem nada de errado, não é palavrão. Pode investir numa empresa de paraíso fiscal. Mas vamos lá, voltando. O agente do jogador de futebol. Se você não estiver no paraíso fiscal e pelo menos 60% da sua renda for ativa, tem que ter as duas coisas. Você não vai pagar imposto. Então, o agente do jogador de futebol, vou pegar um nome qualquer de jogador aí que joga no exterior, eu não conheço, empresário, não sei quem é. Vamos imaginar, o empresário do Gabriel Jesus, por exemplo. Ele pode assinar um contrato com o Gabriel Jesus através dessa empresa canadense, porque é um negócio 100% renda ativa. O Gabriel Jesus vai pagar, então, a comissão que eles combinarem para ele, que normalmente funciona assim, né? Você cobra um X% do salário do jogador. Sim. E de eventuais negociações. Então o Gabriel Jesus vai pagar os 10% nessa empresa canadense e ele vai demonstrar, se um dia ele for auditado, olha, eu fui para Londres, visitei o Gabriel Jesus, eu que fechei o contrato com o Arsenal, eu que fechei o contrato com a empresa esportiva dele, eu fui lá para comprar o carro dele. Sim. Então isso é renda ativa. Aí vamos lá, ele vai ganhar $1 milhão do Gabriel Jesus por ano. Aí ele vai pegar esse 1 milhão e vai investir no JP Morgan de Miami, ou vai investir no Barclays de Londres. Vai ganhar 10%, então ele vai ganhar $100 mil no investimento dele, foi um bom investimento. 100 mil é menos que os 40% que eles te permitem de ter da renda passiva, né? E 1 milhão é a renda ativa, então 100 mil é bem menos que os 40%, ele não vai pagar imposto no Brasil. E a gente já tem alguns agentes de jogadores de futebol que nos procuraram e a gente já fez esse planejamento a eles. Já está estruturando o negócio. Engraçado que você falou México, que tem um agente que é nosso cliente, que ele cuida de jogadores e técnicos no México. Que ele legal. Abriu essa empresa para receber essa Quem quer? Desculpa, pode falar não? Aí eu prefiro não falar. Tá vai. bom, não tem Depois problema. Não, fica à vontade, claro. É que a gente tem curiosidade. Porque assim, a gente tem por regra não dá nomes de cliente para ninguém, porque os clientes gostam de sigilo. Sem problema nenhum. Cara, e aí eu vou te fazer uma segunda questão. Você falou que também tem investimentos, né? Aí trazendo. Você falou de quando você levou para lá e quando você trouxe para cá. Inclusive você estava contando uma vez que você teve um problema, né? De ter
isso nos bastidores, de trazer investimento para o Brasil, mudança do dólar, aquela história toda, e você teve alguns prejuízos. Eu acho que isso também serve como alertas também, né? Claro, claro, não. Eu tive, muitos anos atrás, uma sociedade, a gente exportava produtos para o Brasil, grama sintética. Você que gosta de futebol vai gostar. E a gente trazia grama sintética para campos de futebol. E o que a gente fazia então? A gente exportava, havia uma empresa de Vitória que tinha incentivos, e aí você vendia para o cliente. E aí a variação cambial atrapalhou o nosso negócio. Porque como fazia? Eu chegava, Marcelo, quer fazer um campo de futebol na sua casa, na sua fazenda, na tua escolinha de futebol? Quero, não, preciso trocar grama, tá bom. O custo é $25 por metro quadrado, tá ótimo. Então é $25.000. Tá, o dólar tá quanto? Tá ótimo. Tá, mas eu quero pagar em 5 vezes porque eu não tenho dinheiro para pagar. Não, tá perfeito, vamos pagar em 5 vezes. Aí eu fazia o pedido, pegava a sua primeira entrada, aí demorava 60 dias para eles fabricarem, normalmente eles compravam à vista, então eu tinha que ter capital de giro. Aí daqui a 60 dias, quando eu trazia de volta, que você ia pagar a próxima parcela, o dólar já estava 1,5. Nós tivemos numa época, acho que o ano 2000, o dólar não parava de subir. Chegou uma altura que eu comecei a... Eu passava o dia fazendo conta, eu falei, eu tô entrando numa ciranda financeira, eu devo estar perdendo dinheiro, mas não sei quanto e como. Então sim... Esse é uma desvantagem, quando, quer dizer, tem importadores melhores do que eu, tem gente que vive de importação, eles podem falar melhor do que eu, mas a variação cambial do Brasil é sempre um risco para você longo prazo fazer. É complexo, né? O longo prazo, nesse caso, 6 meses, 8 meses. Nós decidimos fechar a empresa depois de 3 anos por conta de que no começo o dólar estava muito instável e a grama sintética era um produto procurado, várias escolinhas de futebol pelo Brasil compraram grama sintética da gente. Mas com esse aumento do dólar, começou a ficar difícil. E tinha até na época, não sei como é que tá esse mercado hoje, tá? Então me perdoem o pessoal desse ramo. Mas na época começou a abrir empresas brasileiras que a grama não era tão boa como a de fora. Então o pessoal queria de fora. Claro. Mas o custo da brasileira era em real, então você não tinha problema de variação cambial. Então isso realmente é um risco de você importar para o Brasil. Porém, tem gente que se vira. Eu conheço importadores que estão aí há anos e anos e... Não sei o que eles fazem, mas dizem que aqui no Brasil você precisa ser mágico para poder trabalhar, né? A questão e aí da desvalorização da moeda, a questão das regras tributárias que mudaram recentemente aqui no Brasil, que era sempre foi muito complexo. A gente nos bastidores também estava falando, cara, esse é um tema que eu tenho falado aqui com certa frequência. Fica à vontade também se não quiser falar, que é a questão do Banco Master, né? Porque a gente teve nos Estados Unidos também... Poxa, agora me faltou tal Lehman Brothers, que quebrou? Sim, mas nós tivemos assim, um grande golpe financeiro, exatamente próximo como aconteceu o do Banco Master agora no Brasil. O Madoff? Isso, Madoff, que é o maior escândalo brasileiro de todos os tempos em relação a banco, né? Estamos falando aí de valores absurdos, né? O Madoff eu acho que foi algo em torno de $20 milhões. E aqui a gente ainda não tem o número exato, mas também bota bilhões aí nessa... $20 bilhões, né, o Madoff, e bota bilhões aí na situação. Só que do Madoff tem uma coisa, eles recuperaram dos 20 bi, 16 bilhões, né? Algo entre 15 e 16 bilhões, né? E aqui no Brasil vamos ver como é que vai ser. E eu quero saber, como é que repercutiu isso fora do Brasil, nos Estados Unidos? Você que estava lá, eu quero entender, porque assim... A gente tem um problema de credibilidade. Será que a gente criou um problema de credibilidade em relação a isso? Ou não? Como é que, sei lá, envolvimento de familiar de ministro, advogado e tal? Eu quero entender, do ponto de vista de credibilidade Brasil, se isso abalou lá nos Estados Unidos. Olha, o que eu li na época, quer dizer, foi um escândalo e se falou do escândalo, mas não se falou em detalhes, pelo menos do que eu acompanhei, porque eu acompanho muito também a mídia brasileira, e na mídia brasileira a gente viu tudo isso que você falou. Então, sim, se falou que foi um escândalo, se falou que, assim, foi muito dinheiro perdido, mas, assim, eu não vi na mídia americana tantos detalhes disso. E o Madoff foi realmente um escândalo horrível. Outro dia saiu um seriado mostrando pessoas que foram lesadas pelo Madoff. É sensacional. Você chegou a ver? O seriado é sensacional. Tem que assistir. Tinha um casal já aposentado, perto dos seus 80, que parece que eles tinham $1 milhão perderam que eles todo economizaram, perderam tudo, e hoje o marido é motorista de ônibus de escola. Você vê. Mostrou ele acordando às 5 horas da manhã para não perder a hora, então é horrível. O que eu acho que a gente chega à conclusão, Marcelo, eu imagino que você concorde comigo, acho que tudo isso aí tem que servir de aprendizado. As pessoas não deveriam deixar todos os ovos numa cesta. Então eu acho que sem dúvida. Importante, sabe? Bem colocado.
tem que ter dinheiro em 3 bancos diferentes, porque pode acontecer uma tragédia, mas se você tiver em lugares diferentes, e o que a gente escuta muitas vezes é que todo o dinheiro da pessoa estava no Banco Master, enfim, eu não sei detalhes do que aconteceu lá, mas eu sei que todo investimento você tem um certo risco, então acho que é bom, por isso que a gente fala, diversifique. Teu dinheiro está todo no Brasil, manda um pouco para os Estados Unidos, é uma moeda forte, e de repente você vai mandar mais dinheiro do que você imaginava, abre em 2 bancos diferentes. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É um aprendizado para nós todos, isso. E assim, um exemplo, né? Óbvio, quem tem patrimônio de 100 milhões fica mais difícil. Mas vamos falar pessoas comuns, cara que juntou um patrimônio aí de 1,5 milhão de reais, alguma coisa assim. Poxa, a gente tem um fundo garantidor de crédito que funciona muito bem no Brasil, que acho que é em torno de 250 mil reais, ele te garante. Pô, divide esse dinheiro, aí entra um pouco... Aí entra 2 coisas, um pouco de ignorância no sentido de não conhecimento e também um pouco da ambição, porque aí o banco, eu não vou nem usar ambição, eu vou usar a palavra ganância. Ah, o banco X está pagando mais que todo mundo. Aí você joga todo o seu dinheiro lá porque está pagando mais. Mas qual que é a garantia que esse cara te dá se der um problema? Então, realmente esse é um processo muito difícil que o ideal, e você foi muito feliz quando disse, a gente tem que usar isso como lição. Eu acho que são 2 coisas. Primeiro, para nós, seres humanos comuns aqui, nós temos o quê? Que usar isso como exemplo e aprender. Agora, eu cobro muito da justiça que isso não termine em pizza. Que isso termine com os envolvidos, e seja lá eles quem forem, realmente punidos. Porque senão, assim, a mensagem que você passa para fora é terrível, e pra gente também, que vive aqui, é que cada dia mais o Brasil realmente, a impunidade vale a pena. Então, como país, eu espero que realmente esse caso do Banco Master seja realmente punido, que a punição seja realmente exemplar. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que sim, eu acho que eu concordo com você. Agora, é até interessante que você tenha falado isso, deixa eu até contar um pouco como é que funciona nos Estados Unidos para o pessoal saber. Lá também você tem garantia, se o teu dinheiro estiver em conta corrente, ou no CDB, você tem garantia de 250 mil dólares, tá? Então, se você tiver 250 mil dólares, você vai receber. Agora, o que é importante falar? Isso todos os bancos falam, veja bem. Então, em cash é 250, né? Em moeda corrente ou em CDB. Agora, vamos imaginar, vamos voltar naquele meu exemplo que eu falei antigamente, para quem ainda lembra do que eu falei. O meu amigo Marcelo tem, sei lá, 1 milhão de dólares em ações da Apple e da Microsoft, que é o ativo americano, que por isso é melhor você ter offshore. Veja bem, se o banco falir, e você não tinha nada em cash, eu tinha 100 mil em cash. Então 100 mil, como a gente falou, até 250 mil tá garantido, você vai receber. E o restante demora um período, mas você pode transferir esse ativo, quase como se fosse um cabide para outro banco. Então, Marcelo tem 200 mil de ações da Apple, você não vai perder, porque isso é ações da Apple. Então você vai pegar as ações da Apple desse banco que quebrou e vai para um outro banco. Vai pegar as ações da Microsoft. Então, a gente sempre diz, tá? Eu não sou um entendido de mercado financeiro, mas eu falo sempre para os estrangeiros, não deixe todo o seu dinheiro em cash. Investe em ações, tem bonds é obrigações da empresa. Por exemplo, quando eu estava lá, tinha um bond, acho que até do Banco Itaú, que eles vendem lá, pagando 5% ao ano. Então, tudo isso aí você transfere, o ativo é transferível. Então, eu acho que é importante até conversar com as pessoas que vão fazer o seu investimento para você ter essa diversificação. Mas lá também é assim, vai em cash é 250 mil dólares. Mas muito legal isso que você falou, porque, por exemplo, 250 mil dólares é muito mais, são 5 vezes basicamente 250 mil reais. Ou seja, você vai estar investindo num banco americano, com toda a segurança e solidez, e ainda está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos em 250 mil. Ou seja, então depende do valor que você tenha, faça muito sentido, porque para algumas pessoas que buscam maior rendimento, mas tem muita gente que busca maior segurança. Porque o cara juntou lá, sei lá, 50 milhões, 20 milhões, o cara fala, pô, isso aqui é minha aposentadoria. Só que minha preocupação não é que ela renda mais, é que ela não, no dia que eu precisar, que ela não falte comigo. Né? Tem muita gente que pensa assim. Então o americano, com uma estrutura de uma moeda sólida e com um fundo garantidor de crédito muito maior, 5 vezes maior, passa a ser algo muito mais rentável, se não mais rentável, mais seguro, né? Mais sólido. É sem isso? dúvida, sem dúvida. Você falou uma outra coisa que eu achei muito importante, que é essa questão da offshore. Eu lembro, eu não sei exatamente que ano, mas há uns anos atrás, o offshore, talvez uma década atrás, pô, era assim, todo mundo fala, pô, offshore, faz bem, resguarda e tal. De repente a palavra offshore no Brasil virou sinônimo de
algo escuso, uma sacanagem. Evidentemente que algumas pessoas e alguns grupos fazem com esse objetivo. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais o que é uma offshore, por que ela vale a pena Sim. e por que realmente, quando alguém fala eu tenho uma offshore, você não tem que olhar para ele, olha, bandido, sonegador, essas coisas, né? Sim, vamos lá. Bom, offshore, o significado da palavra offshore é uma empresa fora dos domínios territoriais de um país. Então, empresa offshore para os Estados Unidos é qualquer empresa fora dos Estados Unidos. A empresa brasileira é considerada offshore para os Estados Unidos? É, mas o pessoal não vai abrir uma empresa brasileira para fazer investimento nos Estados Unidos que provavelmente vai pagar muito tributo. Então, por isso que eles usam essas empresas do paraíso fiscal, Bahamas, BVI, Caimã. Vamos lá, então é bacana que você fale isso. Eu lembro quando teve a Lava Jato, eu lia muito as notícias do Brasil, e praticamente todas, se não todas as notícias que eu li, eles diziam, fulano de tal tinha uma offshore, e eles escreviam embaixo, não há nada de ilegal em ter uma empresa offshore, o ilegal é você não declarar. Então basicamente é isso, quer dizer, eu acho que quando a pessoa vai fazer a coisa errada, que ela não deveria fazer, não precisa ter offshore, ele vai fazer a coisa errada. Sim. E se tiver offshore, ele vai fazer a coisa errada com a offshore, que ele não deveria fazer. Então, o fato de ter uma offshore não quer dizer nada, mas como eu acho que antigamente, acho que até antes de eu começar a trabalhar com isso, tinha muito escândalo de dinheiro sonegado via offshore, e o pessoal não declarava as coisas, então pegou essa conotação, mas vamos voltar. Não tem nada de errado de ter uma offshore, como todas as notícias da Lava Jato diziam. Errado é você não declarar. E é só você declarar nos teus bens e direito as cotas da tua empresa offshore e você tá ok. Isso os contadores brasileiros sabem como fazer melhor do que eu. E no dia que tiver que trazer o dinheiro de volta, você vai pagar a tributação. Exato. Certo? Aquele dinheiro que você mandou, você já teria pago, né? Então vamos pegar um exemplo. Você mandou $500 mil para fora de dinheiro que você já pagou imposto aqui. Aí virou 600. Aí você fala, sabe o que? Eu quero trazer tudo de volta para comprar uma casa aqui. Aí aqueles 100 mil adicionais você vai ter que pagar imposto porque você ainda não pagou. Natural, né? E justo também. E aí agora teve até a tributação nova do novo governo, então em cima desse valor. Sim, né? Sim. Bom, e aquilo que a gente já falou, né? Assim, é muito número pra gente falar, não quero cansar o pessoal que está nos assistindo, mas hoje você ainda já paga os 15% sobre aqueles 100 mil, então acho que a hora que você traz, se eu não me engano, o total é 27, acho que desconta os 15 que você fez, mas vamos no caso a caso, quer dizer, porque a maioria do pessoal, quando eu conto isso, eles falam, não, mas não tô pensando em trazer, eu quero botar como você falou, para ter uma segurança lá fora. Eu já tenho dinheiro no Brasil, nos meus bancos, já tenho meus investimentos, já tenho minha empresa. Então, mas quando chegar o momento, a gente fala. E tinha um amigo meu que dizia que antigamente a lei do Brasil mudava a cada 15 anos, agora muda a cada 15 minutos. Então, é melhor quando chegar o momento oportuno. Eu quero trazer dinheiro de volta, a gente vê como é que a legislação do Brasil está. É complexo. Eu lembro que teve até uma época recente, alguns anos atrás, não lembro exatamente o ano, que teve uma isenção, né, para quem tinha dinheiro lá fora, para trazer o dinheiro de volta. Teve, bacana que Foi na época do Temer, isso? Não tenho Foi na certeza. época do Temer, se eu não me engano. Foi 2016, teve uma repatriação. Foi na época do Temer. Exato. E foi ótimo isso. Então você pagava 30% do valor que você tinha lá e aí você estava isento. Você não precisava trazer o dinheiro para o Brasil. Você só falava, ó, tem $1 milhão lá, você paga $300 mil. E esse dinheiro que não era legal passou a ser legal, o que é ótimo. Hoje está tudo declarado no imposto de renda do pessoal. E logo depois, em 17, teve uma segunda, que eles cobravam 35%, mas o câmbio estava menor do dia. Sim. E aí eu conheço gente que, quando chegou a dos 35%, eles falaram, pô, agora tá na hora de fazer, porque para mim ficou melhor. E eu sempre dizia pros clientes, faça, porque é uma coisa interessante, sabe? É fora de moda você não declarar dinheiro, porque as informações hoje estão muito fáceis de conseguir. Os governos estão começando a trocar informação, então, mais dia, menos dia, esse indivíduo que não declara vai ser descoberto. E aí eu acho que a multa é muito maior, eu já ouvi de multa de 100%, mais não sei quanto, então tem que fazer as coisas certas, não tem que tentar achar jeitinho. Ricardo, agora é bate e volta, rapidinho. Investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Morar no Brasil ou nos Estados Unidos? Cara, agora você me pegou, meu coração tá até tremendo. Morar nos Estados Unidos para trabalhar, se aposentar no Brasil. Qual legislação tributária é mais fácil? Estados Unidos. Essa foi até piada, né? Você fez só porque tava no teu script. Essa até você sabia. Essa é sacanagem, não tem jeito, né? Mão de obra qualificada hoje em dia, onde você trabalha, você tem em boa quantidade nos Estados Unidos para contratar? Como é que funciona isso? E outra coisa, para o brasileiro que está indo morar nos Estados Unidos hoje, tem bastante emprego? Ainda é como na sua época? O que você pode falar sobre os dois temas? Eu sinto que tanto no Brasil como nos Estados Unidos está difícil de você hoje, pós-Covid, conseguir achar profissionais bons. Eu já tive dificuldades na minha empresa
Então, sim, tem emprego. Agora, por alguma razão, o pessoal não quer trabalhar. Então, eu acho que mão de obra boa tem nos dois lugares. Assim, obviamente é mais fácil eu falar sobre os Estados Unidos que eu tô lá, mas eu converso muito com os empresários, com os meus clientes, e eles falam bem do. Eu acho que o trabalhador brasileiro, numa forma geral, é um trabalhador muito criativo, muito dinâmico. Então, eu acho que os dois lugares têm bons profissionais. Ainda é uma boa para o brasileiro ir para os Estados Unidos? Eu não estou dizendo o cara que vai se aposentar, mas o jovem está querendo construir a vida, está achando difícil aqui. Ainda tem boas oportunidades lá? Olha, eu acho que sim. Se você tiver um espírito trabalhador, sempre vai ter boas oportunidades. Quer ver eu garantir essa resposta? O Ricardo hoje, 1990, o Ricardo hoje tinha os 25 anos. O Ricardo iria para os Estados Unidos? Iria, mas não, eu iria com alguns outros certos cuidados. Eu diria o seguinte, na minha opinião, os Estados Unidos não é o Estados Unidos que eu cheguei, mas é ainda um bom país para você viver. Certos cuidados quais são? Não, eu acho que hoje você tem que se planejar. Quando eu fui como um imigrante, sem dinheiro, tentar a vida. Eu acho que isso está muito difícil hoje. Eu não iria desta forma hoje, porque inclusive tem uma política de não aceitar imigrantes que não estejam documentados. Então, eu acho que eu hoje iria com um plano de trabalho, talvez tentar uma transferência pela minha empresa, tudo aquilo que a gente conversou antes. Mas eu acho que é bom ainda viver lá. Só uma lembrança, tá gostando desse podcast? Curta, compartilha, se inscreve no canal, fala muito bem do Ricardo, fala mal de mim, que eu te amo, meu hater, você ajuda a gente e muito a desenvolver esse canal e aprender. Ricardo, se você tivesse que passar um conselho para um brasileiro que está pensando em morar para lá, e vamos dividir em dois. Alguém que já está com a vida estruturada e quer para ir para lá por garantia, solidez, como vários amigos meus, ou para quem está construindo a vida lá? Uma direção, uma dica para cada um. Vamos lá, então aquele que está se aposentando, eu acho que eu iria, se possível, eu não sei a idade da pessoa, com o visto de estudante, ou o marido ou a esposa, porque aí é um jeito, com o visto de estudante você pode morar 366 dias no ano bissexto, ou 365 no ano normal, e aí o visto de estudante às vezes é por 4 ou 5 anos, depende do curso que ele vai fazer, e aí a pessoa vai começar a ver se ela de fato se adapta, né? Se ele vai conseguir morar lá, porque às vezes a parte social faz muita falta, às vezes a saudade dos filhos, dos netos faz muita falta. E eu acho que eu procuraria um corretor, já pensaria em pelo menos ou alugar ou comprar um imóvel para realmente viver o dia a dia e ver se você se adapta. Esse seria o meu conselho. A pessoa que está começando a vida, como você disse, eu acho que é primeiro conversar com um advogado de imigração para ver a forma correta que você deveria morar lá e ir com muito espírito de luta. Porque se você lutar muito, você vai dar certo. Ricardo Del Giglio, grande Ricardo, quero primeiro agradecer você e deixar uma última. O que o apresentador deveria ter te perguntado que não te perguntou, Ricardo? Essa é uma boa para você refletir e responder para a galera. Precisa ser hoje, agora? Se não lembrar nada, tudo bem, mas se lembrar... Não, eu acho que você perguntou tudo o que já estava na minha cabeça para falar, para informar o pessoal. Acho que não faltou nada, não. Ricardo, você é um bom apresentador. Muito obrigado. Ricardo, e agora, quem quiser contratar você ou a sua empresa, como é que funciona? Brasileiro que quer ir para os Estados Unidos, ou quer fazer um investimento, quer comprar uma casa, quer morar, como é que funciona para te achar? Olha, eu acho que as duas formas mais fáceis seria ou no meu LinkedIn, tá? O LinkedIn é Ricardo Del Giglio, você vai me achar, porque eu vejo o LinkedIn algumas vezes por dia. Vou pedir até para o Pedro colocar depois, o LinkedIn é Ricardo Del Giglio. Correto. Simples. E se quiser o meu e-mail, eu acho que também é fácil, porque eu sou um bom leitor de e-mails. É ricardo@dmaxinternational.com. Dmax é D de dado, Y, M de Maria, A de América, X, a palavra international, tudo junto, .com. Eu sou um leitor voraz de e-mails. Diferenciado o homem, hein, Pedrão? Olha só, hein? Você viu o e-mail do homem aqui. Ricardo, eu quero te agradecer muito sua presença e também citar o nosso grande amigo Carlos Zambiel, quem fez essa conexão, meu advogado Ricardo, um cara que eu tenho o maior orgulho de ser amigo, um cara que eu tenho um carinho imenso. É difícil você ter no advogado, você ter 3 características juntas. Geralmente você tem 2, né? Que é um cara leal, é um cara muito competente e um cara que é trabalhador, um cara que sabe realmente o que está fazendo e que cuida muito bem dos seus clientes e amigos. Então,
Grande abraço. Assino embaixo, forte abraço para Ambiel, é tudo isso aí que você falou e mais um pouco. E como você disse, é meu advogado também quando eu preciso. E, pô, muito bom que ele apresentou a gente. Eu que quero agradecer a oportunidade, foi super bacana ter batido esse papo Foi com produtivo? você. Demais. Se foi produtivo para o Ricardo, espero que seja muito produtivo para você. A gente vai ficando por aqui. Eu quero deixar um grande abraço a todos os amigos que acompanharam até aqui o Otimize Cast. E é o seguinte, você sabe, semana que vem tem mais, sempre um papo muito esclarecedor para ajudar você, que é empreendedor, você que tem sonhos, que é um empresário, empreendedor, busca uma mudança de patamar de carreira, sempre dicas e conteúdos especiais para você. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Eu sou o Marcelo Santoro, entrego agora para o grande Pedro o encerramento do programa. Valeu, Pedrão! Um grande abraço, valeu, gente!